Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe a estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Continuamos o nosso estudo sobre Filipenses e Colossenses. A palavra de Deus diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa feita ao casal no Jardim do Éden no dia que o pecado aconteceu era: um descendente virá para desfazer a amizade que há entre o ser humano e o inimigo. Colocar inimizade entre amigos. Afinal de contas, no Jardim do Éden não houve um sequestro, houve uma aliança com o inimigo. Então, o descendente viria para criar inimizade, desfazer a amizade. E isso se cumpriu na cruz. O Filho de Deus foi levado à morte. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre a terra. Ou seja, lá no Éden houve amizade com o inimigo e distanciamento do Criador. Através de Cristo, agora há um momento de reconciliação entre as criaturas e o Criador. Afinal de contas, Hebreus 9 diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Então, Cristo, ele é o autor e consumador da fé. Como podemos entender isso de acordo com a Bíblia? Com assim diz o Senhor: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, na cruz, Jesus é o autor da fé, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Estar assentado à destra do trono de Deus é estar no santuário celestial. Ali Jesus é o consumador da fé. Então, ele é o autor e consumador da fé. Colossenses capítulo 1, Paulo escreve e diz: E a vós outros também, que outrora éreis inimigos, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para citá-los perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos o quê? Salvos pela sua vida. Perceba a repetição da palavra reconciliação. Se houve um distanciamento no Éden, através de Cristo há uma reaproximação, uma reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que interessante. Embora lá no Éden houve um distanciamento por parte do ser humano, não é o ser humano que busca a reconciliação. O ser humano se tornou amigo do erro. Quem toma a iniciativa da reconciliação? Cristo. O texto diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Só quem ama faz isso.
Então, Deus toma a iniciativa. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Então, mais uma afirmação dizendo que a iniciativa da reconciliação é de Deus o Pai, que enviou a esse mundo o seu único Filho. Mas a última parte do texto diz: aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós. Então nós precisamos entender esse o fez pecado por nós. Até que ponto isso aconteceu? Jesus fala sobre ele em João 14. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Vamos lembrar apenas algumas afirmações, porque no estudo anterior ficou claro, né? Há uma diferença entre Adão antes do pecado, Adão depois do pecado e Cristo encarnado. Os três são diferentes, mas em Cristo não tem nada de pecado. Ele foi afetado pelo pecado, mas não infectado como nós. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O grego, issa. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Homoiomate. Essa é a palavra grega. Perceba que são palavras gregas diferentes. Ele nunca deixou de ser plenamente divino e se tornou semelhante a homens. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, diz que nós devemos permanecer na fé, alicerçados e firmes. Devemos ser perseverantes. Aproveitando a menção de Paulo, nos dias de Paulo, a pregação chegou em todo o mundo. Nós estamos esperando isso acontecer novamente. A pregação chegar a todo o mundo. Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Escrevendo à igreja de Corinto, Paulo toca no mesmo assunto. Sejam firmes, inabaláveis. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, para Paulo cumprir a missão de Deus, através da sua vida, existia um alto preço a ser pago, o preço do sofrimento. Nós não gostamos do sofrimento, mas a única coisa que justificava a Paulo passar por aquele sofrimento era cuidar dos irmãos, dos filhos de Deus, da igreja de Cristo. E para aqueles que pagam o preço da missão, há a recompensa da missão. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Deus tem um plano e ele não perdeu o controle desse plano. As aflições existem por dois motivos: colheita de más ações que fizemos e também por provação. Mas Deus tem um plano. O plano é restauração, reconciliação, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor,
para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que mistério é esse? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A saber, qual é o mistério? Que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Todos, Jesus deu a sua vida por todos. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Além de tudo isso, Cristo transformará seu coração e ali, pela fé, ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade a Cristo, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, ele operará em você o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Não nos esqueçamos do assim diz o Senhor. Nossa única esperança é Jesus. Nós não vencemos como ele venceu, mas vencemos porque ele venceu. Aonde está isso na palavra? Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Que eu e você renovemos essa certeza em nossa vida hoje. A esperança é Jesus. E devemos sujeitar a nossa vontade à vontade do Senhor Jesus. Vamos orar? Grande Deus, que esse seja o nosso desejo. Fazer a vontade do Senhor soberana sobre a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.